Hoje é dia de iniciar uma série nova aqui no canal. Uma série que tem uma premissa extremamente simples e até mesmo comum. A série de hoje ela é normal. Como? Normal? Feita pelo maldito Imperatore? O público deste canal só tem apenas uma certeza, duas na realidade, que é o Emperor é louco e a cada dia que vai passando, o Emperor vai ficando cada vez mais louco. Mas como assim, Emperor? Você, o mestre das coisas esquisitas, o cara que inventa desafio louco do nada, o cara que faz atrocidades no mapa, vai criar uma nova série de desafios que é normal? Sim. Hoje jogaremos com países da modernidade e alguns antigos também, porém com o território deles, sem necessidade de expansão, sem necessidade de criar império, sem necessidade, de países gigantescos, hegemonias, etc. Hoje eu vou estar selecionando países, a maioria deles vai ser moderno, e vou estar jogando com o território que eles já têm e vou estar tentando fazer com que esse país seja extremamente forte. E essa regra, ela tem alguns poréns, né? Eu não vou estar jogando com países completamente horrorosos, como por exemplo, o Burundi. Porque se eu for jogar com o Burundi, eu vou ter que jogar com o território do Burundi. Então eu não poderia colonizar, eu não poderia conquistar os meus vizinhos. Então seria péssimo, seria lastimável, seria completamente horrível. Então o país ele tem que ter uma mínima condição de sucesso. Senão, não tem como jogar. Dito isso, para exemplificar para vocês, hoje eu vou jogar com um país bem simples. Não tem dificuldade de território, não tem império, o país é conciso, centralizado, ele é simples. Não tem dúvida no país de hoje. E é extremamente complicado e difícil para transformar esse território dele puro em uma nação poderosa. Hoje, vamos para a África. Hoje jogaremos com a Ilha do Amor Madagascar, especificamente Saklava. Emperor, qual é a diferença dos dois? O reino de Merina é o reino da região de Madagascar, que foi o que conseguiu unificar a ilha e que foi o passado antes de Madagascar se chamar Madagascar. Era reino Merina ou Imerina. Então, são os africanos regionais, cultura Malagasy ou Malaxei, depende da língua. E eles são animistas, que é paganismo africano. Varia de que tipo, a depender da região da África. E o Saklava é um pouco diferente. A gente tem ainda a cultura Malagasy, Malaxei, aqui da região, mas somos islâmicos sunitas. O que é ótimo, primeiro, para a gente conseguir converter esse país aqui a islamismo e ter contato com outros países islâmicos, seja para aliança, seja economicamente, ou para receber imigração. E isso vai ser o principal. Ser islâmico na ilha do Madagascar vai fazer com que a maioria do mundo islâmico tenha a possibilidade de migrar para cá. Então pronto, isso é ótimo, isso é o que eu quero. Agora, o que nós temos, Primeiramente, eu tenho que unificar a ilha, antes de falar o que a gente tem em termos aqui de população e etc. Temos uma divisão a mais, o que pode não significar nada, porque não sei como é que vai ficar os conscritos, não sei, na prática como que vai ficar essa guerra. Então eu já vou tentar fazer isso aqui o mais rápido possível, pra gente unificar a ilha de Madagascar, antes de qualquer chance desses caras aqui ficarem mais fortes do que eu gostaria. E aí quando eu unificar a ilha, eu volto para mostrar para vocês com que tipo de país eu estou lidando e se é possível fazer com que esse país aqui fique forte, Então vamos lá. E vamos lá, Tem que gravar porque vai ser uma das únicas, se não a única guerra que eu vou lutar nessa partida. Então tem que gravar o conteúdo porque sim. Então primeira batalha defensiva, que é uma surpresa e uma vitória. A segunda batalha ofensiva, uma vitória. Pronto. Acredito que aqui acabou. Com essas duas vitórias eu consigo dar storm no exército dos caras e ganhar essa guerra aqui. Assim eu espero. Mas você não pode comemorar nada até o final nesse tipo de guerra. É uma guerra feia. Muito equivalente e com soldados irregulares. Então pronto. Agora sim eu posso comemorar. Temos a ilha de Madagascar unificada, sendo Saklava o nome.
por enquanto, mas tem até a Zânia, né? Nossa, a Zânia é giga nesse jogo, minha nossa. Tá bom, Madagascar, pode formar? Tem que ter nacionalismo para formar Madagascar? Vixe Maria, a ambição e a régua desse vídeo aqui tá altíssimo, tá, cara? Nossa, mas nacionalismo para Madagascar? E lá vamos nós. Então, o que que nós temos? 2 milhões de habitantes, ok. Padrão de vida de 9.9, poderia ser pior. 3% de educação, e não se enganem, era menos, eu acho que começou com... Não lembro quanto começou, mas era menos, porque eu já tô educando a minha população desde o primeiro dia de jogo, então devia ser tipo uns 1%, 0,5%, vai saber, né? E um PIB de 430, pouco. Então é uma ilha pouco desenvolvida, não tem industrialização, então tudo que a gente tem de construção aqui é agrário, ou portos e exército, e tem um setorzinho de construção que eu não vou estar utilizando agora. E peixe e baleia também, tem árvore, né, pra gente cortar. Então poderia mais uma vez ser muito pior. Tem metal? Não temos metal, que bênção, ok, que maravilha. E não sei se vai valer muito a pena a gente comprar metal, né, então vai ser uma gameplay longa, minha nossa senhora, eu já tô me arrependendo desde o começo. Em termos de tecnologias, é a tecnologia mais atrasada possível. Então a gente tem urbanização, burocracia, não tem nem racionalismo. Militar, esquece. Produção, nem manufatura a gente tem. Vai ser difícil. Em termos de governo, é um rei tradicionalista, com líderes latifundiários tradicionalista, com um líder religioso tradicionalista. Vai ser bem complicado para reformar esse país. País esse que começa com o feudalismo limitado, que é uma grande surpresa. O resto tem que reformar tudo. Que bênção. Que maravilha. Só isso aqui só de agrado. Isso aqui só vai me permitir colocar um sistemazinho educacional. Que beleza, cara. Que felicidade. E a rapaziada tá louca pra eu aprovar o feudalismo de novo. Minha nossa senhora, esquece, cara. Vai ser uma partida muito complicada, muito difícil, mas acredito eu que eu consiga fazer alguns bens de consumo, principalmente para venda, para exportação, que vão entregar muita riqueza e desenvolvimento para o meu país. Vai demorar, vai ser extremamente complicado, mas vamos nessa. 1841 e alguém da Paradox falou que não dá para plantar algodão na ilha de Madagascar. Da mesma forma que alguém da Paradox falou que não dava para plantar algodão no estado da Bahia, o que é uma loucura, porque você consegue andar literalmente até uma plantação de algodão aqui. Então, e é praticamente na mesma linha em termos de geografia do estado da Bahia e da ilha de Madagascar. Então, dá para plantar algodão nas duas partes. Então, o que significa isso? Eu não consigo produzir roupas com eficiência máxima, porque falta pano, falta o algodão para fazer as roupas. Mas temos uma saída que vai ser a pecuária. A pecuária, né, você tem a criação de ovelhas e que você consegue aumentar a quantidade de lã de ovelha que você consegue coletar, que você consegue pegar. Então, sacrifica alimento para conseguir o pano que eu preciso para produzir as roupas. Não é a própria plantação de algodão, mas vai ser um quebra-galho que eu vou estar utilizando aqui, porque alguém da Paradox achou que não dá para plantar algodão na ilha de Madagascar. Então, voltando agora no geral para o país. Temos aí 2.300.000 habitantes, e a gente está em quase 6 anos de jogo, o que é um crescimento bom até, né? 300.000 habitantes mais ou menos de crescimento, bom. O padrão de vida tá bom. A educação tá subindo, poderia estar subindo muito mais, porém, até mesmo os próprios religiosos agora são considerados marginalizados. No começo não era, agora são. O que significa que eu não consigo ter eles no governo para passar a lei das escolas religiosas. Vai demorar.
para educar a população. Vai demorar para fazer praticamente tudo nesse país, cara. Tá uma situação periclitante, para dizer o mínimo. Reformar esse país aqui vai ser horrível. Então, realmente o foco hoje é econômico. Não tem como, vai ser muito difícil eu transformar Madagascar em uma Suíça, em uma Dinamarca, em termos de leis. Então, vai ter que ser economia. Vamos ter que realmente produzir fábrica, industrialização, os bens que dá para produzir aqui, alguns bens de luxo, só. E comercializar. Então vamos nessa que daqui a uns 10 anos eu volto para mostrar para vocês o meu progresso. 1850 não só temos mais de 1 milhão de PIB, como estamos quase indo para os 2 milhões de PIB. Que glória, rapaziada. Isso é maravilhoso. E quanto mais PIB eu tenho, mais economia eu consigo, mais a qualidade de vida fica pior. É impressionante, cara. Já teve em 11 e agora está em 8,5. Esse país aqui é o famoso bêbado em ladeiras. Às vezes ele sobe, consegue subir, e o problema é quando tá descendo. Quando tá descendo ele fica descontrolado. Tem que ver com os caras lá, alguém tem que resolver esse problema. E aí você tem uma chance de colapsar por completo, o bêbado na ladeira, ou tem uma chance de milagrosamente o cara se manter. O meu país é basicamente isso. E não tem como eu controlar. Tipo, não dá. Não funciona dessa forma o Madagascar. Ele próprio que se controla. Então vai ficar com essa qualidade aqui por um tempo. Pelo menos a população tá crescendo. Agora também é foda, né, cara? Não consigo abrir um setor de construção com eficiência porque eu não produzo metal. E aí eu teria que comprar o metal. E seria mais caro no geral. Além disso, eu não conseguiria fazer um setor de construção grande o suficiente para poder valer a pena o preço que eu vou gastar. E eu abriria o setor privado, e o setor privado arrancaria metade do meu custo. É melhor estar do jeito que eu tô, e aí no futuro eu abro esse país aqui para investimento estrangeiro. É o meu plano, porque sozinho não vai ter como eu colocar emprego para todo mundo aqui desse país. Agora, Empro, como é que tá a economia? A economia, cara, ela é coisas internas, tipo alimentação, pesca, esse tipo de coisa. E produção de roupa, produção de móveis. E o exportação, que é a exportação de vidro, cerâmica e arte. Artes finas, artes de elite, artes daquelas caríssimas que os europeus nariz em pé compram. Isso, esse tipo de arte. Que basicamente é o motivo de eu ganhar muito dinheiro e conseguir colocar a universidade no país. E eu vou colocar muitas universidades nesse país, pelo menos isso vai ter, tá? Então, já que eu não vou ter setor de construção, universidade para dentro. Dito isso, eu volto daqui a uma década para mostrar o progresso. Conseguiu reformar o país? Eu tô tentando. Essa é a primeira lei que eu tô tentando passar, cara, porque para terem a noção, ainda continua marginalizado os religiosos. E aí o único grupo diferente que eu consigo colocar, que consegue passar as leis que eu quero, é os intelectuais. Agora que a burguesia subiu também, mas a burguesia, quando eu coloquei os intelectuais no comando, ainda eram marginalizados. Então, já que eu não consigo passar a escola religiosa, vamos tentar passar a escola pública logo de cara, né? E algumas outras leis. Então essa aqui é a primeira lei que eu tento passar nesse jogo. Em 1850, Emperor? Em 1850, pra vocês terem noção quão complicada é a situação desse país. E a cidadezinha, o tamaninho da cidadezinha. Pois é. E a outra, Emperor? Aí, a outra aqui, ó. Daqui pro final do jogo, elas terão energia elétrica, confia. Então vamos lá. 1862 e estamos com quase 3 milhões de PIB. Assim, o quase é forte, porque vai demorar para atingir esses 3 milhões de PIB, mais do que eu gostaria. Porém, né, tem que vender o peixe, né, tem que fazer a propaganda. E aí esses quase 3 milhões de PIB vai igualar o número da população em algum momento e vai começar a passar. E quando começa a passar o número da população, aí sim que a gente consegue ver a qualidade de vida subindo, a economia entregando mais dinheiro pra gente e por aí vai, né? Então a economia atualmente ela já tá boa, porque eu tô conseguindo
ter muitas universidades aqui no Madagascar e ainda tô ganhando bastante dinheiro cobrando o imposto no mínimo. Ah, Emperor, mas e a construção, o setor de construção? Eu acho melhor não ter. Não ter, porque eu ia ter que fazer um setor de construção de madeira, tipo, tem madeira pra isso, mas melhor não, porque eu coleto minha madeira, uso minha madeira porque tem que para usar, e aí eu não preciso ficar sempre produzindo mais para um setor de construção que não vai entregar lucro suficiente, que não vai construir o suficiente para o que eu vou gastar. Então, pelo menos por enquanto, eu acho melhor ficar sem setor de construção. O que eu tenho é o suficiente. E também eu já comecei a abrir o país para investimento estrangeiro. Isso aí vai ter que acontecer em algum momento e já começou. Então já tem um país ali, por enquanto menor, né, que não tem uma alta capacidade de construção também, construindo no meu país. Porque normalmente esses países querem a capacidade agrária do meu país e eu não quero a capacidade agrária, eu gostaria que eles investissem em outras coisas, mas isso raramente acontece. Então eu não eu tenho que primeiro eu mesmo fazer a minha situação agrária para eu ganhar lucro e aí depois eu abro para investimento estrangeiro. E aí, cara, a produção ela é variada baseada no que eu consigo fazer. Então nas indústrias, né, que eu tenho, eu acho que eu produzo praticamente tudo. Assim, tirando, né, as indústrias de mais pesadas, né, tipo aço, fertilizantes, explosivos, que eu não tenho necessidade ainda. Mas pelo menos fertilizantes eu acho que eu vou produzir. O problema é que não tem enxofre nessa ilha. Mas compra-se, né? Compra. Não tem mais compra-se. Equipamento militar também eu não preciso, artilharia também eu não preciso. Eu já estou produzindo alguns navios, então é alguma coisa, né? Eu diria. E só. Não tem mais muito que eu fale aqui, não, cara. A parte boa é que eu tô pesquisando rápido, porque tem muita universidade. E é uma das indústrias mais utilizadas do meu país. Seria, né, a indústria de papel. Primeiro, que eu produzo arte. Segundo, porque eu tenho muitas universidades. Então, a indústria do papel é o que eu mais estou utilizando no país. Papel, roupa e móveis, né, que é o básico. E aí, para vender, é a indústria de cerâmica e artes. Simples, é um país simples, mas é um país que não precisa ser complicado. Eu só preciso realmente prover emprego para minha população e aumentar a qualidade de vida. E aí, em algum momento, vai chegar gente querendo morar aqui no meu país. Esse é o plano, pelo menos. Então vamos lá. 1º de dezembro de 1870. Como que as pessoas, Emperor, nessa virada de década, vão passar o seu primeiro Natal e primeiro Ano Novo? Muito bem, muito bem. E vão passar não só mais sendo Saklava, e sim a grandíssima ilha, a Ilha do Amo Madagascar. Então pronto. União gloriosa, hein, rapaziada? Sem sombra de dúvidas. Tirando a gente da posição 85 para 62. Ó, oh, somos considerados o quê? Oxi. Unrecognized Major Power. Porra! Uma potência maior não reconhecida. A quem diria? Nós somos uma grande potência, coisa boa, só que não reconhecida. Mas uma grande potência de qualquer forma. Ai que maravilha. Ganhando muito dinheiro, construindo. E agora, assim, né? A monarquia de Madagascar, cara. Tinha que realmente ter o nome da monarquia de Madagascar. Mas, por enquanto, somos democráticos. Temos eleições. Consegui aprovar o voto censitário, o que é ótimo. Porque aí, por exemplo, né? De forma legítima, com certeza, de forma legítima, o Partido Liberal está ganhando. Com uma margem gigantesca, de forma legítima, é claro. Então vai ajudar bastante aí a reformar o que ainda não foi reformado do país. Então, e o país tá bom, cara, porque eu fiz essa reforma extremamente radical, que foi tirar a autocracia direto pro voto censitário e já, né, mantém o número de leais ao governo, que é muito maior do que o número de radicais, o que é ótimo, mostra que a minha nação funciona. Agora, o que não funciona é a população. Tá começando a diminuir as pessoas que estão dispostas a trabalhar nas minhas fábricas, nas minhas construções. Não estou gostando que a minha situação não tá vindo gente imigrante pra cá, não tô gostando disso.
Tem que resolver. Tem que trazer imigrantes. E o PIB já ultrapassou a população. O valor, né? 4,3 milhões e só vai crescer. Emperor, quanto de PIB tu quer pra essa ilha aqui? Até o final do jogo? Os 30? Uns 30 milhões? Acho que dá, tá? Acho que dá pra buscar uns 30 milhões com essa ilha aqui. De PIB. Então vamos lá. Pode vir. Pode vir todo mundo. Venham indianos. Venham americanos. Venham pessoas do Sudeste Asiático. Venham chineses, principalmente chineses. São muitos chineses. Podem vir. Chineses à vontade. Tá ruim a qualidade de vida lá? Pode vir. Venha para Madagascar. Começou, rapaziada. Demorou um pouquinho, né? 1881. A população mais uma vez está acompanhando o valor do PIB, o que é algo ruim, mas... Quer dizer, é bom, porque a população cresce, mas é ruim porque eu queria que ficasse maior, etc, né? Então já abri os meus tratados ali de investimento estrangeiro no meu país. Sem eles, não vou conseguir prover emprego o tanto quanto eu gostaria. Então, e venham mais pessoas. Pode vir. Chegou, né, nossa fase de receber imigração em massa e espero que ela nunca acabe. Então vamos lá. Meus amigos, estamos aí mais uma vez em dezembro de outra mudança de década e dessa vez muito positivo, cara, o nosso resultado. Que da última vez eu tinha falado, pô, tá melhorando, tá ficando bom, aí agora tá bonzinho. Dessa vez tá muito bom, cara, o país. O país aí tá muito forte, tá tendo uma economia que tá crescendo muito rápido, muito investimento estrangeiro, obviamente também não é o máximo que eu consigo fazer, muito investimento interno, muita educação, qualidade de vida subindo, eu praticamente tripliquei a população do país, então se o jogo funcionasse, rodasse bem, né, no século 20, daria para ter até muito mais população do que o Madagascar tem hoje em dia, que já é muito. Se eu não me engano, Madagascar hoje em dia tem 33 milhões, 35 milhões de pessoas. Deixa eu ver aqui. População Madagascar. 33,5 milhões de habitantes. Então, dá, cara. Do jeito que o país está crescendo, se fosse jogar durante o século XX, daria pra gente passar esse valor aí de 33 milhões de habitantes tranquilamente com esse Madagascar aqui, que tá crescendo bastante. E continua sendo a monarquia, né? Eu tentei tirar no passado, porque não estava funcionando para os meus interesses, mas falhou. Eu ia colocar uma república parlamentarista, mas falhou essa lei. E depois, né, que falhou essa lei, e o tempo que precisava para tentar passar de novo, a monarquia começou a funcionar melhor. A democracia, principalmente, ela funciona muito bem no país, então eu não tenho mais necessidade de remover a monarquia. Eu vou manter ela por enquanto. Se der alguma dor de cabeça, eu tento remover de novo. Ainda mais que agora, né, o sistema democrático está enraizado no país e é mais fácil de você tirar a monarquia. Eu só preciso querer mesmo. Mas por enquanto eu não quero. Então é um país que está crescendo muito. A qualidade de vida está muito alta e a cidade também crescendo, cara. Então dá pra ver que do começo, né, da nossa cidadezinha, que era bem pequena, agora ela já tá começando a crescer. Não é uma cidade indiana, não é uma cidade chinesa ou japonesa em termos de tamanho, mas para Madagascar são duas cidades, né, principais que são grandes e que à medida que o tempo vai passando, né, à noite no mapa, dá pra você ver ela iluminada, né, como se fosse visão. Não é visão de GPS, é visão de satélite, né? Que você vê os locais iluminados, etc. Então, já dá pra ver uns locaizinhos iluminados aqui em Madagascar, se tivesse os satélites agora, né? Então, dito isso, vamos lá que eu só paro quando eu tiver carros e energia elétrica nesse país. Então, vamos nessa. Rapaziada, 1901, quase, né? 1902. E esse aqui é o resultado da minha gameplay e do meu Madagascar. Realmente eu admito que falar que 30 milhões de PIB seria o objetivo foi muito. É muito complicado você conseguir 30 milhões de PIB com esse país aqui, pelo menos da forma que eu joguei. Mas 20 milhões tá bom demais. Tá bom, muito. Além da média. E 7 milhões e meio de população poderia ser mais. Acho que se eu
jogasse de novo, acho que eu conseguiria colocar 10 milhões de pessoas nesse país aqui. Mas 7 milhões e meio tá bom pro padrão de vida, a maioria empregado, muitas pessoas com bons empregos, por isso que a qualidade de vida tá alta. Então, esse basicamente é o resultado aí da gameplay, tá? Em termos de PIB, tá aí, a gente é o 21º país com mais PIB do mundo, o que é ótimo. A gente tem a segunda maior educação do mundo, atrás apenas aí de Macassar, quem diria, né? Macassar e Madagascar, dominando educacionalmente. A gente é o segundo país com a maior qualidade de vida. Fomos por um tempo o primeiro, mas Dendi ali voltou a ser o primeiro lugar. 7 milhões e 400 mil habitantes, número bom, tá? Não é ruim não, cara. Esse número nessa época aqui é bom. E muitas pessoas leais ao governo, e esse número só continua crescendo, né? Claro, se você mora em um país tão forte, tão bom para a população que nem o meu, a tendência é que os leais eles realmente vão crescendo cada vez mais. Então é isso aí, cara. Esse é o resultado da minha gameplay. Essas são as nossas 2 cidades principais e únicas, né? Porque a gente só tem 2 estados. E como vocês podem ver pelo tipo de luz, já temos energia elétrica nas minhas cidades. Então tá aí, cara. Tá bonitinha. A gente tem cidades iluminadas à noite. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Esse é o primeiro episódio dessa série nova que eu tô fazendo. A gameplay primeira, né, pra mostrar pra vocês como é que vai funcionar, é com Madagascar. Então agora tem vários outros países que dá pra fazer isso, cara. Alemanha, Polônia, Ucrânia, Noruega. Noruega eu não quero fazer não, cara. Noruega não tem graça, muito fácil. Mas da Noruega dá pra fazer Dinamarca também dá pra fazer isso. Então tem o México como território base deles que eles têm hoje em dia. Então dá pra fazer esse vídeo, né, com vários países do mundo. Emperor, eu quero ver você fazer isso com botão. Aí é foda. Aí é foda, cara. Aí não dá. Com o Tibete. Cara, pior que com o Tibete eu já fiz. Mas é sacanagem, mano. Melhor não. Melhor não, melhor não. Vamos fazer com os países aí um pouco mais decentes, tá? Então é isso, guys. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo e valeu!